Olá, amigos. Mais um trabalho nosso aqui no YouTube e o nosso vídeo é 113. Esse vídeo que nós estamos postando, nós vamos falar sobre temas bem interessantes e alguns temas que vão ajudar, como é uma revista eletrônica, tem um pouco de tudo, vai ajudar também a vocês que vão fazer as provas do Enem. E, como sempre, agradeço a quem está vendo este vídeo, a quem dá o like, a quem compartilha, aos inscritos, aos futuros inscritos, e sempre com esse trabalho de valorização do conhecimento, de valorização da informação na nossa revista eletrônica, que é um trabalho de jornalismo, mas que também atende ao setor acadêmico, a quem gosta de entretenimento, a quem gosta de arte, de cultura, é um mix. E hoje nós vamos falar sobre quatro temas que são temas bem legais, são temas bem, alguns temas são atuais, né, fazem parte dos noticiários, tanto da TV aberta quanto da internet, e também informações sobre arte, na nossa saga falando sobre os grandes virtuosos da pintura, desta vez da pintura. Então vamos lá. Eu falarei hoje sobre a pororoca, falarei a vocês sobre o Hamas, o que é o Hamas, o que é esse grupo chamado Hamas, sobre uma das personalidades mais faladas e mais discutidas da mídia internacional, que é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e terminarei o vídeo de hoje falando, amenizando, né, falando sobre arte, falando sobre pintura, o grande nome que foi Auguste Renoir. Vamos agora começar o nosso vídeo e vamos buscar mais informações, mais conteúdo positivo, porque tanto melhora a nossa vida quanto nos capacita e nós passamos a ter assuntos mais construtivos para conversar e debater com as pessoas. Vamos lá. Vamos começar pela pororoca. Então, muita gente pode pensar que pororoca pode ser até o nome de um prato, né, de um prato da tradicional culinária brasileira, mas não é. A pororoca é digamos assim, é tipo um fenômeno, né, um fenômeno da geografia, um fenômeno da natureza, que ocorre lá no norte brasileiro, na região do Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas, e a pororoca é nada mais, nada menos que o encontro das águas do rio ou dos rios com as águas do mar. Então, o nome pororoca é um nome de origem tupi, que significa estrondo. E esse fenômeno, né, do encontro das águas do rio com as águas do mar ocorre de janeiro a abril. E lógico que é um espetáculo grandioso, é um espetáculo também assustador, é um espetáculo que traz a atenção também de, digamos assim, de turistas, porque quando eu fui fazer essa pauta, eu fui pesquisar, existe até um campeonato de surf realizado nas ondas exatamente no momento em que acontece a pororoca. A pororoca, ela é muito curiosa, né? Porque quando eu fui fazer a pauta, que eu fui pesquisar, ela até que ocorra, né, o choque entre as águas, né, as águas salgadas e a água doce, ela faz um percurso bem sereno, como acontece lá no Oriente com a questão do tsunami. É bem sereno, parece que não está acontecendo nada, tanto na água salgada quanto na água doce. Eles percorrem cerca de 30 quilômetros até chegar à foz, e é exatamente na foz que acontece o grande estrondo. E é muito perigoso porque aquela população toda ribeirinha se prejudica, acontecem também acidentes naturais. Então, quando eu fui fazer essa pauta, eu achei interessante, porque alguns estudiosos do fenômeno da pororoca, eles dizem que, de uma maneira assim bem bucólica, né, eu diria até de uma maneira bem romanceada, que é como se fosse assim um mar
rejeita água doce. Ele diz, não, aqui é só água salgada e o rio só água doce. Então a gente não pode jamais juntar a água do rio com a água do mar. Então, meus amigos, é um fenômeno natural, é um fenômeno interessante. Eu já vi faz um bom tempo, eu vi na TV uma matéria falando sobre pororoca, inclusive os peixes pulam, né? A grande diversidade de peixes que tem no rio Amazonas, eles pulam devido ao choque da água doce com a água salgada. Repetindo, acontece na região norte do Brasil, na foz do rio Amazonas, mas algo muito curioso é que a pororoca também acontece em outras partes do mundo. E eu pesquisei para vocês. Acontece a pororoca na Inglaterra, por incrível que pareça. Acontece também em Bangladesh, na Ásia, e acontece também na China. Então não é um fenômeno só, um fenômeno típico brasileiro, mas é um fenômeno internacional. A pororoca, que em tupi significa grande estrondo. Só para a gente ter uma noção, as ondas, né, a altura das ondas chega a mais ou menos 6 metros. Só para a gente ter uma noção da força da água, do encontro, do choque que o fato resulta. Então, para vocês aí um pouco sobre o que é esse fenômeno geográfico e também na natureza chamado pororoca. Agora vamos para um assunto não tão suave, né, mas um assunto até um pouco preocupante, que é a questão lá do Oriente Médio, das relações entre o mundo árabe e o mundo israelense. E eu vou falar sobre 2 temas. Um é uma pessoa, né, uma biografia, que é do Benjamin Netanyahu, e falarei também sobre um grupo armado, um grupo de tendência islâmica sunita, que é o Hamas. E por que eu vou falar sobre o Hamas aliado a Benjamin Netanyahu? Porque exatamente são grupos totalmente antagônicos, né? Nós sabemos disso. O grupo israelense e o grupo árabe. Então vou começar logo falando a vocês sobre quem é Benjamin Netanyahu. Ele hoje ocupa, né, a mídia, né, a mídia jornalística do mundo todo, por causa exatamente dessas fortes questões envolvendo o Hamas, envolvendo o Oriente Médio, envolvendo Israel e envolvendo os ataques terroristas que acontecem não só lá, mas em grande parte do planeta. O Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel. Ele nasceu em 1949 em Tel Aviv e o seu pai era correspondente do jornal The Guardian em Jerusalém. E ele vivia viajando direto de Israel, né, de Tel Aviv, para os Estados Unidos, desde adolescente. E tanto é que ele tem um sotaque, por incrível que possa parecer, mesmo ele tendo nascido em Israel, em Tel Aviv, capital de Israel, ele tem um sotaque muito forte, um sotaque americano, né, um sotaque inglês. Ele ficou conhecido, ele é conhecido, né, ele ainda é vivo e muito atuante, digamos assim, pela até uma certa truculência, como ele administra as questões relacionadas às relações com o mundo árabe, com o Oriente Médio. Eu, em algum vídeo de alguns meses, eu falei a vocês que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano ou islâmico é árabe. Então a gente tem que frisar bem que a ofensiva de Israel é contra os islâmicos, né? Aqueles que fazem parte desses movimentos sanguinários que têm a tendência sunita, que tem muito derramamento de sangue, muita perseguição. Então, o Benjamin Netanyahu, ele em 1980, a partir de 1980, foi que ele ingressou exatamente na vida política e só 3 vezes ele foi primeiro-ministro de Israel. Ele foi de 1996 a 1999, de 2000, só para a gente ter uma noção, de 2009 a 2021,
E ele teve também uma participação em 2022. Ele está sendo acusado no momento, né? Aliás, no ano passado, em 2024, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional. E ele tinha um avô sionista, e lógico que ele luta pela causa do povo de Israel. E durante esse período que ele é político, ele tomou várias atitudes contra a Organização da Libertação da Palestina. Ele tomou também muitas atitudes contrárias aos interesses do Estado egípcio. E ele é uma figura, né, nós sabemos, que totalmente antagônica com relação ao modus operandi do Hamas, o modo operandi daquelas nações, né, daqueles países que fazem parte do Oriente Médio, que tem todo esse viés muçulmano ou islâmico. E agora eu vou falar a vocês um pouco sobre o Hamas. O Hamas é uma organização terrorista, é uma organização também, não deixa de ser uma organização política, é uma organização palestina que se originou na década de 80 e que visa exatamente defender os interesses dos islâmicos, o interesse do povo árabe que se dedica à religião muçulmana. Existem os terroristas, digamos assim, os palestinos xiitas ou sunitas, né? Que quer dizer assim, que são fanáticos. Mas os sunitas, segundo os especialistas, os estudiosos, os sunitas eles conseguem ser mais arbitrários, mais, digamos assim, sanguinolentos do que os próprios xiitas. E o local de atuação deles é exatamente ali na faixa de Gaza. Eu fiz um vídeo também há algum tempo falando sobre o Hamas, falando também sobre outro grupo terrorista que me foge agora a memória e falando da diferença entre eles. O Hamas, por incrível que pareça, a população dali daquela região do Oriente Médio, alguns são a favor e outros contra, porque eles também realizam um grande trabalho social, trabalho de alimentação, de fornecimento de medicamento para os moradores. O Japão e o Reino Unido são totalmente contra as ações do Hamas. Porém, a Rússia de Vladimir Putin, é totalmente a favor das atitudes tidas para boa parte do mundo como arbitrárias, atitudes realizadas pelo Hamas. E o Hamas é exatamente um grupo terrorista palestino que tem toda a ojeriza, né, por parte do governo israelense e principalmente do então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É um movimento de Hamas, significa movimento de resistência islâmica, e eles atuam com essa questão de míssil, os mísseis, aliás, eles atuam muito nessa questão de ser uma oposição a Israel, porque nós sabemos que o Estado de Israel foi criado em 1948, então desde que foi criado o Estado de Israel, aquela área ali não tem paz. E para fazer esse vídeo, eu também fui consultar, né, outros vídeos, e a gente descobriu que não é uma questão de governo, é uma questão da mentalidade daquela população, que é uma população de milhões, né? Eu digo que é um verdadeiro caldeirão de pólvora, que eles vivem em constante embate, os israelenses com os árabes, mas digamos assim, os palestinos, os islâmicos, embora que eu pesquisei profundamente o islamismo, a religião muçulmana, e os preceitos dela são preceitos bem diferentes dos preceitos pregados por esses homens, né? É a história dos homens-bomba, que eles são extremamente sanguinários. Então, é algo que a gente tem que ver com bastante atenção, com bastante critério, com bastante estudo, para a gente não confundir, né, alhos com bugalhos. Assim, dentro da Irmandade Muçulmana, que foi criada em 1928, houve também a necessidade deles fazerem uma guerra santa, imagine só. E a guerra santa se chamou Jihad. O Jihad, quando vocês ouvirem nos telejornais ou lerem na internet Jihad, Jihad significa
Guerra Santa. Em 1960 foi criada a Organização da Libertação da Palestina, que foi o órgão que os israelenses se contrapõem, né, de toda forma, e em 1987 houve uma ofensiva muito forte contra Israel, onde aconteceu exatamente o fortalecimento do poder do Hamas. Como eu já disse a vocês, a relação do Hamas com a população árabe é uma relação ambígua, uns são a favor, outros contra. Então é o popular, durma com barulho desses, né? Porque de um lado tem todo o poderio, né, de Israel, que é um país extremamente poderoso no sentido bélico, no sentido de armamento, e um país aliado dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa no sentido militar e no sentido financeiro, e do outro lado aquela velha história, o modus operandi do pessoal do Hamas. Realmente complicado, mas aqui eu estou deixando para vocês um pouco sobre como é o trabalho, como é a ofensiva do Hamas e como se posiciona o Benjamin Netanyahu e a sua equipe diante desse turbilhão. Agora vamos aliviar um pouco, vamos para o nosso quarto tema, que é dos grandes virtuosos, no caso não da música, mas da pintura, que eu usei virtuosos por conta própria, e é um virtuoso da pintura. Ele tem um nome muito bonito, é Auguste Renoir, e é sobre ele que eu vou falar um pouco a vocês, na nossa parte daqui do vídeo, que fala sobre arte, que fala sobre história da arte. O grande Auguste Renoir, ou simplesmente Renoir, nasceu na França, mais precisamente em Limoges, no ano de 1841. E ele foi um dos grandes nomes do impressionismo francês, e ele tem muito pano para manga para a gente falar aqui. Ele fazia parte de uma família tradicional, de uma família simples, e ele nasceu em Limoges, mas ele tinha muita vontade de morar numa grande cidade, e obviamente Paris, capital da França. Aos 17 anos, ele foi trabalhar numa loja que vendia artigos religiosos, e lá nessa loja ele começou a fazer algumas pinturas, né? Fazer algumas obras de arte, sendo de arte religiosa. E dali ele foi pegando o gosto, pegando o macete, como se diz popularmente, e a verve se desenvolvendo, a sua verve com relação à pintura. As suas obras mais conhecidas foram Lise, Rosa e Azul, As Banhistas e Retrato de Claude Renoir. Então, esses são os carros-chefes, né, dele em questão de obras. Mas muita coisa aconteceu. Ele ficou trabalhando nessa loja, mas o intuito dele era ir para Paris. Ele foi para Paris. E chegando lá em Paris, ele passou a ter contato com a arte e ele fez um teste. Ele passou nesse teste na Escola de Belas Artes, lá na França, mais precisamente em Paris. Isso quando em 1862, ele nasceu em 1841, e em 1862, mais ou menos com 20 anos, ele se decidiu que ele queria trabalhar exatamente com pintura. E lá, quando ele foi participar da Escola de Belas Artes, ele fez amizade com grandes nomes da pintura de então. Nomes como Sisley, Claude Monet, Basile, Camille Pissarro, e ele, cada vez mais, ele foi desenvolvendo, e ele tinha um trabalho de pintura dentro de estúdio. E quando ele se aliou a Claude Monet, ele viu que ele poderia pintar, mas pintar ao ar livre, usar mais cores. Eu achei um pouco semelhante à história que está aqui no meu vídeo, no meu canal, do grande Vincent van Gogh. Então ele queria fazer pinturas mais voltadas para a natureza, sair do estúdio. E dentro dessa técnica, ele descobriu uma nova técnica, que foi a pintura de retratos, sendo que retratos pintados. Eu vi as fotos, eu tenho inclusive livros de arte que falam sobre a obra de Renoir, e realmente são retratos belíssimos.
tem um quadro dele, daqui a pouco nós vamos falar, que ele retratou a própria filha. Tem pinturas em retrato que ele retratou, ele pintou uma atriz francesa. Então aquilo ali se tornou, né, digamos, um meio de vida dele. O público, logo a crítica se assustou um pouco, depois as pessoas passaram a admirar as obras, e ele foi altamente ousado com Claude Monet, e passaram a realmente pintar em locais como a floresta de Fontainebleau. Foram também, se instalaram em balneários como Bougival, na margem esquerda do Sena, para pintarem, né, trabalharem num tipo de pintura totalmente diferente do comum da pintura clássica, e aí se originar o famoso impressionismo. Teve uma ruptura, né, em 1870, que ele foi servir na guerra greco-prussiana, e foi um período também que ele sofreu uma certa rejeição. Foi o período das críticas, né, com relação às suas obras. Em 1878, ele vai para o Salão Oficial, onde ele expôs o retrato da atriz, como eu falei a vocês, Jeanne Sanary, e da Madame George. E aí foi o meio que ele teve de se introduzir no meio social e atrair compradores. As suas obras começaram a render dinheiro para ele. Em 1880 ele se casou, teve 3 filhos, e foi um período também que ele viajou para Madrid, para a Itália, para conferir de perto as obras de Diego Velázquez e Rafael. Eu também, no livro que um grande amigo meu me presenteou, estou vendo as obras de Rafael, e realmente, de história da arte da Itália, realmente é fantástico o acervo do grande artista Rafael. Em 1881 foi que ele pintou Rosa e Azul, que é onde ele retrata, né, ele retrata a filha, e essa obra está, eu não entendo bem se é a original ou se é a cópia, está no MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Em 1883 ele faz a sua primeira exposição individual, sem a presença de Claude Monet, e em 1884 ele pinta finalmente as banhistas, que mistura impressionismo e a obra do Renascimento. A sua esposa, aliás, um dado bem interessante, a partir de 1897 ele descobre o problema que foi o reumatismo, e esse maldito reumatismo o atrapalhou muito, lógico, para o seu trabalho, para o seu ofício de pintar. Em 1915 a sua esposa falece, e ele, no dia 3 de dezembro de 1919, ele falece. E aí ele deixa o seu legado para o mundo como um dos grandes nomes, né, da pintura, um dos grandes nomes do impressionismo, um dos grandes nomes da pintura francesa, da pintura do Ocidente e, consequentemente, da pintura mundial. A nossa homenagem, e aqui no nosso simples canal, registrando grandes nomes da história da cultura mundial, né, vamos também fazer o registro do grande Renoir. Meus amigos, terminamos o vídeo de número 113, agradecendo a vocês que dão like, a vocês que compartilham, aos inscritos, aos futuros inscritos, e vamos cada vez mais buscar conhecimento. Conhecimento é tudo, tudo. Muitas vezes um simples bate-papo, um bate-papo aparentemente informal, quantas oportunidades podem surgir, oportunidades profissionais, oportunidades acadêmicas, porque hoje quem sabe das coisas dá muito valor a quem busca o bom conhecimento, a boa informação. E é exatamente aí o papel da nossa revista eletrônica. Agradeço a todos vocês, continuem assistindo, não só os meus vídeos, mas os vídeos tem muita gente boa que tem falado sobre arte, que tem falado sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre entretenimento, que tem muita coisa boa, e esses vídeos precisam ser assistidos, porque infelizmente colocam às vezes no YouTube
coisas que deixam as pessoas mais tristes, né? É violência, coisa relacionada à polarização, né, que cansa muito e desanima. Então, quando a gente fala sobre cultura, quando nós falamos sobre conhecimento, a gente vai alçando novos voos e a gente vai melhorando até o nosso estado mental. Então, é uma meta aqui da minha revista eletrônica. Está contado, meus amigos, e até o nosso próximo vídeo.